Boa tarde, família rubro-negra. Vamos para mais um vídeo das principais informações do Flamengo. Se gostar do vídeo, inscreva-se no canal. Se você gosta de apostas esportivas, se cadastrando no link da Betano nos comentários, você ganha R$ 30 para apostas. Vamos para o vídeo. Primeira partida da semifinal no Campeonato Carioca contra o Vasco, 3-2, gols marcados por Arrascaeta, Pedro e Fabrício Bruno para o rubro-negro, enquanto o Vasco, os gols do Vasco foram do Gabriel Peck e do Alex Teixeira. Enfim, uma vitória do Vitor Pereira, Renato, num clássico, hein? É a primeira, né? É a primeira. Agora, o Vitor Pereira é tão fantástico que até quando ele ganha, ele deixa os torcedores do Flamengo furiosos com ele, né? Esse esquema do Vitor Pereira não vai dar certo, gente. Esse esquema já não deu certo com o Paulo Souza. 3 zagueiros, 2 volantes, 2 alas e os 3 avançados soltos lá na frente. O time fica engessado. O Flamengo joga com 2 alas, que, na verdade, para quem conhece o mínimo de tênis, eles 2 alas jogam no mata-burro. Mata-burro é aquela posição que o cara fica entre a rede e a linha de fundo da quadra, e não consegue nem volear, nem bater a bola do fundo da quadra. E qualquer bola no pé, ele morre. É o que está fazendo esses 2 jogadores do Flamengo, o Mateuzinho por um lado e o Ayrton Lucas por outro. O Ayrton Lucas deve ter ido à linha de fundo no jogo de ontem uma vez. O Mateuzinho foi um pouco mais, foi umas 3 ou 4. Mas também, tirando o lance do gol, que não foi nem mérito dele, porque ele cruza, o zagueiro do Vasco rebate, e aí o Arrascaeta pega ele primeiro e faz o gol. Esse esquema engessa o time. O time não consegue jogar por ele. Isso aí já aconteceu com o Paulo Souza, está acontecendo com o Vitor Pereira, e tem gente que acha que o Flamengo vai dar certo jogando assim. Não vai. O que aconteceu ontem foi que o Arrascaeta finalmente estreou na temporada. O Arrascaeta, que até então era uma sombra dele mesmo, ontem jogou bem. Ontem voltou a ser o Arrascaeta. Fez um golaço, fez ainda um cruzamento perfeito para o Fabrício Bruno fazer o gol da vitória e teve várias ações ali que, se não fosse ele, o time do Flamengo teria tido uma atuação absolutamente apagada e perdido o jogo. O Arrascaeta foi quem fez a diferença. Mas você olha o time do Flamengo jogando, o time do Flamengo parece que sofre para jogar. Aquela fluidez toda que existia na época do Jorge Jesus, chegou a haver até em alguns momentos com o próprio Renato Gaúcho, com o Ceni e principalmente com o Dorival, desaparece desse esquema. O Flamengo não é elenco para fazer jogo de posição. E já é o 3º treinador que o Marcos Braz e o Bruno Spindel contratam, que são adeptos do jogo de posição. É inacreditável isso. É simplesmente inacreditável. O Flamengo, do jeito que está jogando, vai disputar a vaga na pré-Libertadores no ano que vem. Nem na Libertadores. Talvez até um pouco assim, porque também não tem mais ninguém jogando muito. Mas em relação ao Palmeiras, por exemplo, ele não chega nem perto, está muito longe. Dudu Campos diz aqui, fato que o Arrascaeta é o melhor meia da América. Foi um golaço mesmo que ele marcou ontem, Menon. Você concorda que ele é o melhor da América? Concordo, sim. Concordo. Ele está já há tempos jogando muito bem. Na Copa do Mundo ele foi decisivo naqueles dois gols, né? Ele é um meia agressivo, pisa na área, sabe dar passe, né? Passar, sabe chutar. Eu acho que ele é o melhor meia da América, sim. O Renato, desculpa, Renato, chamei de Rogério. O Renato está falando da pouca fluidez do time, e gozado, né? Não deveria ser assim, porque o cara tem um volante igual o Gerson e outro como o chileno, né? Eu esqueci o nome, meu Deus do céu. O Vidal está morto, né? Não? Então, mas são dois jogadores de bom toque, né? Ele poderia resolver alguma coisa. E agora o Vidal realmente parece fim de carreira, né? Completamente, já acabou a carreira, não é nem fim, já acabou. Ele está em campo de teimoso. Ontem, por exemplo, deveria ter jogado, o Gerson estava suspenso. Quem devia ter feito o segundo volante devia ser o Igor Jesus, o menino, que jogou o primeiro tempo do Fla-Flu, que ele não é um jogador excepcional, mas é um jogador correto e que tem muito fôlego. O Vidal atrasa as jogadas do Flamengo. O Vidal recebe e toca para o lado, e toca para trás, e toca para 2 metros na frente. O Vidal, hoje em dia, é um absurdo estar jogando. O Everton Ribeiro não. O Everton Ribeiro, quando entrou ontem, rapidamente clareou as coisas. O problema é que o Everton Ribeiro parece não ter mais condições de jogar com intensidade os 90 minutos. Mas eu não entendo ele no banco. Melhor deixar ele jogar e quando ele cansar você tira. Porque esse ainda faz a coisa fluir.
O Vidal, olha, realmente não dá, não rola. E a vantagem do empate que o Vasco tinha já ficou para trás. Agora o time do Maurício Barbieri tem que vencer por 1 gol para ficar com a vaga na final do estadual. O resultado dá um respiro, Menon, para o Vitor Pereira? Com certeza. Eu acho que, com tudo de ruim que aconteceu no jogo, com todos os problemas de fluidez, de não mostrar um grande futebol, né? O terceiro gol saiu num belo passo do Arrascaeta, mas numa falha da defesa. O gol do Vasco, o segundo gol, foi uma falha da defesa do Flamengo. A primeira também, o primeiro gol também foi. Apesar de todos os problemas, ele pegou e cumpriu a obrigação, né? Essa sim é a obrigação difícil. Ele reverteu a situação. Ele tirou a vantagem do Vasco. Agora ele vai jogar pelo empate. E eu acho que, jogando pelo empate, ele vai se classificar, porque o Vasco vai ter que jogar bem mais adiantado. O Flamengo tem bons jogadores de lado de campo, eu acho que vai ganhar, vai se classificar. E eu acho que o Flamengo é favorito para o título. Eu acho que porque eu tenho muita desconfiança dos times do Fernando Diniz. Eu acho que sempre que na hora exata alguma coisa errada vai acontecer, né? Esse gol que eles levaram do Volta Redonda, o segundo gol, eu acho que quem for ver a carreira do Fernando Diniz vai ver vários e vários gols desse jeito, né? O time avança todo, sufoca o adversário, fica trocando bola e, de repente, ao contra-ataque, você não tem nenhum esquema para segurar o contra-ataque do adversário e perde o jogo, né? Foram vários jogos assim. Inclusive, na primeira demissão dele do Fluminense foi assim, né? Teve 90% de posse de bola, brincadeira, né? Não sei quantos chutes a gol e levou um gol no último minuto, se não me engano, do CSA. Então, eu acho que o Fernando Diniz vai ter que ganhar um título importante, assim, para que eu afaste de mim esse fantasminha, assim, que eu sempre acho que ele, na hora H, vai falhar, e o Flamengo tem mais jogadores. Mas o histórico dos últimos Fla-Flus é altamente favorável ao Fluminense, né? É impressionante, parece que em 12 jogos, nos últimos 12 jogos, o Fluminense ganhou 8. E aí com técnicos diferentes, hein? Não é só o Fernando Diniz, não. É impressionante como esse Fluminense encaixa com o Flamengo, né? E com o Flamengo, nós estamos falando de 12 jogos, pelo menos 10 desses foram com o Flamengo depois de 2019. E a coisa não anda, né? Eu acho que está muito indefinido esse título, Carioca. Acho que o Vasco, por exemplo, não está fora. Não está fora, basta vencer. Claro, o Flamengo é favorito, o Flamengo é melhor do que o Vasco, o empate passou a ser vantagem do Flamengo, mas eu não sei, não. Eu não considero. Com o futebolzinho que o time do Vitor Pereira está jogando, eu não considero pavas contadas a passagem para a final, e muito menos a final se for contra o Fluminense. Mas contra o Fluminense. Que é um time certinho. Fala, Dani. Desculpa, eu achei que você tinha terminado, mas hoje, contra o Fluminense, o Flamengo é favorito. Não acho. Acho que Flamengo e Fluminense hoje em dia, eu vejo até um certo favoritismo do Fluminense. Concordo com o Menon quando ele lembra do histórico de não ganhar títulos do Fernando Diniz, mas eu acho que o Fluminense jogou mais futebol do que o Flamengo o Campeonato Carioca inteiro. O Flamengo não conseguiu ainda fazer um jogo que realmente empolgasse. O Fluminense fez alguns. Perdeu do Volta Redonda? Ok, perdeu. Poderia até estar eliminado, hein, gente? É bom lembrar disso. Quando estava 2-0, o juiz deixou de marcar um pênalti claro para o Volta Redonda. Se o Volta Redonda mete 3-0, aí, meu cara, não ia ter vira-volta no Maracanã, não. O juizão não marcou e depois o Fluminense diminuiu o prejuízo com um gol faltoso. O Nino pula claramente nas costas do zagueiro, se apoiando no zagueiro, e aí cabeceia e no rebote ele mesmo faz o gol. Mas com 2-1, voltando a jogar no Maracanã, acho que o Fluminense vai se classificar para a final, apesar do time do Volta Redonda ser um time muito bem armadinho. Mas o Fluminense é mais forte. Eu acho que no Maracanã o Cano resolve, mete uns 2 ou 3 gols e resolve. E aí, na final, eu acho o Fluminense favorito, sinceramente. Para mim, nesse momento, o Fluminense é o favorito para ganhar o título. Se a sanha do Fernando Diniz vai prejudicar ou não, nós vamos ver no final. Mas, no momento, é o melhor time carioca. Agora, é interessante ver isso. Ver o que o Renato está falando, né, que o Fluminense jogou melhor que o Flamengo o campeonato todo. Mas na última rodada era o Flamengo que estava na frente, né? O Fluminense só ganhou. Sim, quer dizer, então é sempre bom ter claro isso, que o
os resultados do Flamengo estavam além do seu futebol, né? O seu futebol não estava rendendo mais do que o futebol, né? É isso mesmo, é isso mesmo. O Flamengo tinha resultados melhores do que o desempenho. Essa aqui é a verdade. E você vê, acabou em terceiro lugar. Porque perdeu do Fluminense, o Vasco ganhou, o Vasco passou o Flamengo. O Flamengo, que liderou a Taça Guanabara inteira, acabou em terceiro lugar. Agora, Renato, escalou. A sorte virou de lado. O Flamengo teve a primeira chance com o Thiago Maia. Logo depois, Rodrigo Caio deu mole, falhou e fez com que Gabriel Peck abrisse o placar no Maracanã. Do Vasco! Gabriel Peck é o Peck, gol do Vasco! O Fla não demorou para deixar tudo igual e contou com a categoria de Arrascaeta. O uruguaio marcou um golaço, o segundo dele nessa temporada. Pegou de prima, sem chance para o Léo Jardim. O técnico Maurício Barbieri ficou reclamando de falta em Pumita no início do lance do gol e acabou levando amarelo. O VAR não viu irregularidade na jogada. Porque eu entendi que houve falta no Puma. Para mim, ali do campo eu não revi o lance, mas para mim a falta foi clara, o empurrão, por isso eu reclamei bastante. Até conversei com a arbitragem, eles entenderam que não. Após cobrança de falta de Piton e bate-rebate na área, Santos defendeu. No rebote, a bola sobrou para Léo fazer o gol. Ele comemorou bastante, mas o árbitro marcou o impedimento. Nessa bobeada de Vidal, Pedro Raul tentou o passe de calcanhar para Peck. Não deu certo. Capasso errou, presenteou Pedro dentro da área. O camisa 9 não desperdiçou. Vira no Maraca. 2-1. E Pedro entregou a bola para ele falou, faz aí, Pedro. E o Pedro no capricho. Cada jogo que a gente entra, a gente tenta reverter essa situação. Temos trabalhado durante a semana forte para dar a volta por cima. A gente sabe da qualidade do nosso elenco, sabe da qualidade do nosso grupo. Eu acho que o jogador dele foi muito feliz em acertar aquele chute. Agora é ir pro vestiário, ver o que o professor tem que falar, arrumar e voltar e buscar o empate e a virada. No segundo tempo, o Vasco incendiou a partida. Pedro Raul cruzou na medida para Alex Teixeira, que se antecipou a Thiago Maia e empatou o jogo. Do Vasco! Alex Teixeira! O goleiro Santos ainda deu um susto na torcida do Flamengo, depois do chute de Pumita. Olha o Santos, que é isso, amiguinho? O técnico Vitor Pereira resolveu mexer no time, deu mais ofensividade com Everton Ribeiro e Cebolinha. Mas quem foi decisivo novamente foi Arrascaeta. O uruguaio cobrou falta na área e Fabrício Bruno colocou na rede. Terceiro do zagueiro artilheiro na temporada. 3-2. É do Flamengo! Arrasca também serviu Pedro, que podia ter feito o quarto, se não fosse o Léo Jardim. Se esticou todinho para fazer a defesa. Nos últimos minutos, VP colocou o Matheus Gonçalves na vaga de Gabigol. O garoto levou 2 cartões amarelos em 3 minutos e acabou sendo expulso. Na sequência, Marinho, que estava no banco, reclamou da expulsão com a arbitragem e começou uma confusão generalizada. O atacante do Flamengo também levou vermelho. A equipe de Vitor Pereira interrompeu a sequência de 2 derrotas consecutivas em clássicos. Vitor é um cara merecedor, um cara que trabalha muito sério no dia a dia. O grupo todo também, muito trabalhador. Então, no vestiário a gente falou que a fase tinha que virar e uma vitória hoje seria muito importante para isso. Esse resultado serviu para amenizar a crise e também dar tranquilidade para o técnico Vitor Pereira, que anda pressionado. O rubro-negro volta a enfrentar o Vasco no próximo domingo aqui no Maracanã, só que agora com a vantagem do empate para avançar à final. O favoritismo é um conceito teórico, não é? É um conceito teórico. Quem fala em favoritismo é porque, primeiro, o favoritismo tem que se provar dentro do campo. Dentro do campo é que se prova o favoritismo. Agora, nós, isto é certo, nós não vamos entrar para empatar o jogo com o Vasco. Os 4 últimos jogos do Flamengo são jogos
que eu não vi adversário nenhum melhor que nós no campo. No campo, não vi nenhum adversário, inclusivamente o Vasco, no outro jogo, melhor do que nós. E Vitor vai precisar mexer na escalação do time mais uma vez. O lateral direito Mateuzinho saiu de campo depois de um choque com Figueiredo e foi diagnosticado com uma fratura na tíbia da perna esquerda. Vale lembrar que Varela também está no departamento médico. Antes do jogo de volta, o Cruz Maltino tem outro desafio. Enfrenta o ABC pela segunda fase da Copa do Brasil na quinta, em São Januário. A gente vai rever, analisar bastante, ver com calma aqui o que aconteceu e procurar entrar com uma formação, com uma estratégia, com um sistema que nos permita vencer o jogo no domingo. A gente precisa de uma vitória simples e é isso que a gente vai buscar. Quem será que vai avançar? Só um respiro, vai falar sobre esse jogo entre Flamengo e Vasco e a pergunta ficou quicando. Quem vai passar, Flamengo ou Vasco? Quem chega na final, Dedê? Vasco. Olha. Vasco. Vasco. Por quê? Porque eu não sou fã do VP. Porque o quê? Poucas ideias, não sou fã do VP. Poucas ideias, o que é certo é certo. E bom pro Arrascaeta, que foi protagonista ontem do jogo. Bom pro Arrascaeta, que estava precisando voltar. O Flamengo se aproximou daquele Flamengo que a gente estava acostumado a ver. Flamengo com volume de jogo, com intensidade, fisicamente parece mais encorpado. Ontem foi um jogo clássico, sempre tem uma motivação a mais, mas o Flamengo se aproximou daquele Flamengo que a gente estava acostumado. E aí o destaque para o Arrascaeta, que já tinha falado em relação ao condicionamento físico dele. Aqui mesmo no programa a gente falou, e ontem ele teve uma participação fundamental, não só por ser decisivo, né? Passe para o gol do Fabrício Bruno ali numa falta lateral. E o golaço que ele fez. E também por aquele golaço fora da área. Boa, Dedê.